Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. Hoje eu saí um pouco para fora, tô aqui no interior, onde a gente tem uma hortinha, para conversar um pouquinho com vocês. Eu quero comentar um pouco hoje sobre o medo de sair da sala de aula. E como eu também tinha isso. Então muitas vezes a gente tá ali no ambiente escolar, dentro da sala de aula, e se sente muito seguro dentro daquele ambiente, dentro daquela sala, porque ali, de alguma maneira, você tem paredes que impedem, então, que os alunos e alunas consigam transitar livremente, é um espaço demarcado. Você tem alguns materiais com os quais você se sente muito seguro e você mais ou menos sabe o que vai acontecer dentro daquele território ali. E quando a gente sai fora da sala de aula, nem sempre o planejado ocorre como a gente gostaria. O espaço não está mais ilimitado e os alunos podem explorar esse espaço que está ali posto. E isso às vezes cria algumas situações em que demonstra que a gente não sabe tudo como professor. Então, de certa maneira, nós perdemos nosso castiçal e nossa coroa de rei e rainha e detentor ou detentora do saber. Na verdade, essa coroa e esse posto, acho que nós já perdemos faz tempo. Mas tem muitos professores e professoras que ainda se sentem dessa maneira, né? E na sala de aula conseguem se sentir melhor ainda. E quando a gente sai desse ambiente, nós, professores e alunos e alunas, seres humanos, homo sapiens, estamos livres para explorar o espaço que está ali. E muitas vezes podem surgir perguntas ou dúvidas ou questionamentos, até nossos e dos nossos alunos e alunas, daquele meio onde eles estão expostos, que nós não vamos saber as respostas. E daí bate um grande medo, pavor, pânico. E a gente não tem resposta para todas as coisas. E principalmente quando é ciências, né? Então, os alunos daqui a pouco podem fazer perguntas que a gente não tem a menor noção. Por exemplo, quando você vai num parque, alguma coisa, os tipos de plantas, os tipos de insetos, a gente não sabe tudo como professora, como professora. E é impossível, praticamente, humanamente impossível sabermos tudo. A gente sabe algumas coisas, mas o mais importante é que, de alguma maneira, a gente possa também reconhecer que a gente não sabe tudo. E ensinar eles como que a gente busca quando a gente não sabe tudo. Aonde que a gente pode buscar, aonde que a gente pode procurar informações seguras daquilo que está ali, daquela dúvida que surgiu, daquele questionamento e daquela pergunta que surgiu. Então isso é possível sair do espaço da sala de aula e ir além, e não ter medo. Eu confesso que também, logo que eu iniciei a profissão de docente, eu também muitas vezes tinha medo de sair do espaço da sala de aula, porque eu quase tinha pânico, na verdade. Porque eu tinha um medo, assim, que eles me perguntassem coisas e eu não simplesmente paralisasse, não conseguisse responder. Mas isso não acontece, a gente consegue dar conta. E nós somos humanos, né? Então, é importante que os nossos alunos consigam ver isso em nós. Que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente sabe, às vezes você sabe bastante coisa de algo, né, de uma área específica, mas você não sabe outras coisas. E você sabe, às vezes, daquela área específica porque em algum momento você trabalhou com aquilo, de repente durante a sua graduação, ou teve um outro trabalho antes da graduação, ou porque você tem um interesse muito grande com relação a isso. É algo que te instiga, então você acabou estudando bastante sobre aquilo. E isso acontece com eles também. Tem
Os alunos têm os seus interesses, então podem ser que eles saibam coisas relacionadas a algo que você também não sabe. E bastante, bem específico, sim, né? Com relação ao que eles gostam. Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente acaba se interessando e muitas vezes estudando bastante sobre aquilo. Então você tem um domínio daquilo. E quando a gente é professor de ciências, de uma certa maneira, tem que dar conta da física, da química e da biologia. E se você pegar, claro, os novos livros didáticos agora, com a nova BNCC, eles conseguem mesclar bem, né, os conteúdos das 3 áreas. Mas você pega, por exemplo, os livros didáticos até o ano passado, a maioria deles tinha muito mais biologia do que qualquer outra coisa. Ia aparecer a física e a química lá no 9º ano. E daí é como se física e química não existissem no 6º, no 7º, no 8º ano. Então, de alguma maneira, agora tá melhor distribuído. E a gente não sabe tudo, não nasce sabendo tudo. É um processo que ocorre ao longo do caminho e provavelmente vamos morrer, né, sem saber tudo que nós gostaríamos de saber ou sem aprender tudo que nós gostaríamos de aprender. Mas talvez o importante é mostrar aos nossos alunos e alunas que a gente tem que saber aonde procurar, onde é possível procurar essas informações de forma segura, principalmente nos dias atuais, né? Então, que muitas vezes informações falsas se confundem com informações cientificamente, né, verdadeiras ou cientificamente conhecidas. Então é importante saber questionar a informação quando chegar nas informações que for procurar essas informações, eles conseguirem então perceber se essa informação é uma informação falsa das redes sociais, por exemplo, ou se é uma informação que tem um embasamento científico. E daí para a gente reconhecer que algo tem um embasamento científico, nós temos que sempre ter em mente um método científico. Então, aquela aula chata lá de método científico, será que ela é necessária ou será que a gente consegue construir isso ao longo do caminho, né? Ao longo do processo de aprendizagem de ciências, no componente curricular de ciências? Porque aquele método científico não vale somente para ciências, né? Valem para os outros componentes curricular que estão presentes na escola. Então, nós podemos construir. E por que não ir a campo, sair fora da sala de aula e ver o que chamou a atenção de cada um desses alunos, ou cada 2 alunos, e fazer um trabalho em função disso, né? Uma planta chamou a atenção, uma rocha chamou a atenção, um solo chamou a atenção, um inseto, um animal, enfim, foi o que chamou a atenção. Vamos trabalhar a partir disso, vamos compreender que planta é essa, como ela se desenvolve, como é o crescimento dela, como essa planta chegou até ali, aquele local onde ela foi encontrada, através de semente ou de outro tipo de outra maneira. Essa planta pode ser comestível ou não, né? Então, a partir de algo simples do dia a dia e do ambiente escolar, que a gente possa caminhar nesse ambiente escolar, a gente consegue fazer algo extremamente grandioso, ou pode fazer algo extremamente grandioso, porque é do interesse desse aluno, certo? Valeu, obrigada.